Olá, hoje é quarta-feira, 19 de agosto, o Panorama está começando. Confira agora os destaques desta edição. No nosso giro de notícias, Brasil quer dobrar a malha ferroviária por meio do Programa de Parcerias de Investimentos. Conselhos tutelares do país estão recebendo equipamentos para fortalecer a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. O governo do estado recebe 1.600 respiradores para reforçar o combate à pandemia do coronavírus em Minas Gerais. Você vai ver também que a partir de agora os planos de saúde estão obrigados a cobrir os exames para a detecção do novo coronavírus. Eleições 2020. Campanha do TSE incentiva eleitores a serem mesários voluntários. Exército Brasileiro ministra treinamento de desinfecção para profissionais que atuam no combate à Covid-19 em Caratinga. Não saia daí, o Panorama está no ar. O Brasil quer dobrar a malha ferroviária por meio do Programa de Parcerias de Investimentos. Mesmo sendo um meio de transporte barato, seguro e de baixo impacto, nos últimos anos ele avançou pouco e hoje transporta apenas 21% da produção nacional em cerca de 30 mil quilômetros de trilhos. O planejamento do governo é para uma década e já tem projeto saindo do papel, o da Estrada Férrea 170, a Ferrogrão, que terá quase 1.000 quilômetros de extensão. É um investimento de 8 bilhões de reais numa ferrovia Greenfield, que vai ser construída do zero, do nada, criando também um caminho preferencial de escoamento da produção para o norte do Brasil. O setor representa hoje 15% da matriz de transportes e queremos alcançar 30% nesse governo. O Programa de Parcerias de Investimentos está de mãos dadas com o Ministério da Infraestrutura, com a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, com a empresa de logística, a EPL, para avançar nessa agenda de parcerias e de investimentos privados, essencialmente. O escoamento da nossa produção será mais rápida e o retorno desses insumos que nós precisamos vai ser um custo menor. E a gente vai investir essa diferença, esse ganho do custo do frete e mais produção na nossa agropecuária. Os conselhos tutelares de todo o país estão recebendo computadores e outros equipamentos para fortalecer ações de proteção aos direitos das crianças e adolescentes. Somente durante a pandemia, foram entregues 79 veículos para 11 estados. Estamos dando condições e dignidade para os nossos conselheiros trabalharem de uma maneira adequada na proteção, na defesa e na promoção dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Para agravar a pena do pedófilo, do abusador, quando ele for um líder religioso, quando ele for uma pessoa de inteira confiança da criança, como um médico, um professor, um treinador de futebol, um treinador de esporte, a gente agravar a pena dessa pessoa quando ele abusa da confiança da criança para explorá-la sexualmente. O combate à pandemia do coronavírus em Minas Gerais ganhou reforço. O governo do estado recebeu 1.600 respiradores fabricados pela empresa mineira de soluções tecnológicas Tacom. Os equipamentos doados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, serão distribuídos para hospitais e municípios, respeitando critérios técnicos da Secretaria de Estado de Saúde e considerando o diálogo com as prefeituras. Pessoal, uma satisfação enorme. Estamos aqui recebendo 1.600 respiradores fabricados em Minas Gerais pela Tacom. Quero agradecer muito a FIENG, na pessoa do presidente Flávio, que foi quem viabilizou essa doação, que agora a nossa Secretaria de Saúde irá analisar a distribuição junto a todos os hospitais e prefeituras de Minas. Muito obrigado, Flávio. Nós é que agradecemos, governador, e eu quero agradecer em especial as indústrias mineiras que se juntaram, se uniram com o propósito de melhorar as condições de atendimento no estado de Minas Gerais. E fizeram do nada um respirador, e agradeço a equipe da Tacom que brilhou em tempo recorde, em menos de 5 meses, saiu do projeto a aprovação desse respirador que é revolucionário. Então, Cláudio, muito obrigado por esse trabalho. Nós é que agradecemos essa oportunidade, estamos muito honrados, muito felizes com esse
momento que é um marco para nós nesse projeto. E foi uma luta difícil, mas hoje gratificante. Estamos muito felizes. Esses equipamentos para nós são extremamente importantes. Vai deixar um legado para Minas Gerais, que no futuro nós teremos várias portas de emergência, todas com respiradores, ou seja, ninguém vai ficar sem assistência em Minas de forma nenhuma. Muito obrigado, FIENG. Fica aqui então os meus agradecimentos em nome de todo o povo mineiro, ao presidente Flávio da FIENG e à Tacom, que desenvolveu em tempo recorde esse produto que vai salvar vidas no mundo todo, porque ele é produzido aqui em Minas e vai para outros estados e para outros países. A secretária de Saúde, Jaqueline Marli dos Santos, gravou um vídeo falando sobre a marca de 1.000 casos confirmados para a Covid-19 em Caratinga e fez um alerta para a população sobre os cuidados necessários para o enfrentamento da pandemia. Nós temos percebido que a população está se comportando como se nós estivéssemos vivenciando tempos dentro da normalidade. E, infelizmente, nós ainda não temos o direito de ir e vir. Se nós precisarmos tomar medidas como sair às ruas, movimentar os comércios, ser participante em alguma situação na sociedade, nós precisamos que as medidas de prevenção elas sejam adotadas. Uso da máscara corretamente, álcool em gel, lavar bem as mãos, essa higienização ela é muito importante nesse momento. E evitar aglomeração. Nós ainda não estamos vivendo num período que a gente pode participar de festas, estar movimentando dentro de eventos, comunidades evangélicas, religiosas na totalidade. Nós precisamos tomar as medidas necessárias para que o vírus saia de circulação. E ele só vai sair de circulação quando nós encerrarmos esse período de infecção. E se é de pessoa para pessoa, é importante que as medidas sejam tomadas. Eu acredito que ninguém escolhe se contaminar. Porém, ninguém está imune. Nós precisamos tomar as medidas. Ainda que nós estejamos praticando o tratamento precoce, o tratamento precoce não evita a infecção. Ele evita o agravamento da doença. A infecção ela só é evitada se eu e se você tomarmos as medidas necessárias. A partir de agora, os planos de saúde estão obrigados a cobrir os exames para a detecção do novo coronavírus que provoca a Covid-19. Confira na reportagem. A decisão foi tomada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar e foi publicada no Diário Oficial da União. Os exames deverão ser feitos nos pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave a partir do 8º dia do início dos sintomas. Crianças e adolescentes com quadro suspeito de síndrome inflamatória pós-infecção pelo novo coronavírus também poderão fazê-lo. Os planos de saúde, no entanto, não estão obrigados a cobrir os testes nos seguintes casos: RT-PCR prévio positivo para SARS-CoV-2, teste molecular. Pacientes que tenham realizado o teste sorológico com resultado negativo há menos de uma semana. Para testes rápidos, pacientes cuja prescrição tem finalidade de triagem, como retorno ao trabalho, pré-operatório, controle de cura ou contato próximo domiciliar com caso confirmado, e para verificação de imunidade pós-vacinal. É importante que vocês entendam que tem duas formas de fazer o diagnóstico da infecção. A gente tem dois testes principais. Primeiro é um teste molecular que detecta o material genético do vírus, que é o PCR. E a coleta da amostra para PCR é feita através daquele suave nasal e na garganta, sempre nas vias aéreas superiores. Então aquela imagem que vocês veem de alguém com uma haste de plástico, com um algodão na ponta, retirando a amostra, tanto de uma narina, quanto da outra narina, quanto
também lá da garganta, aquele é o teste PCR. Aquele teste, ele serve para detectar o material genético do vírus. Então, se você detecta material genético do vírus no nariz ou na garganta, ou seja, nas vias aéreas superiores, é porque o vírus se instalou no sistema respiratório do paciente, já que a gente tem uma infecção que tem como porta de entrada as vias aéreas superiores. Então, os profissionais de saúde coletam essa amostra biológica, as secreções de vias aéreas superiores, coloquem um meio de cultura apropriado para a manutenção da viabilidade celular, e que é o meio utilizado para o cultivo de vírus, e no laboratório faz a amplificação do material genético. Uma vez que eu consiga amplificar o material genético do coronavírus, eu posso fechar o diagnóstico de que o indivíduo está infectado pelo novo coronavírus. O outro teste laboratorial que a gente tem, ele é feito em amostra de sangue dos pacientes, que no Brasil inicialmente chegou através dos testes rápidos de imunocromatografia. Já existem outras metodologias ao redor do mundo que fazem essa detecção de anticorpos, que são os famosos IgM e IgG contra o novo coronavírus. Através desse teste imunológico, a gente detecta se o nosso organismo produziu ferramentas imunológicas de defesa contra o novo coronavírus. Eu tenho o primeiro teste que detecta o material genético do vírus e tenho o segundo teste que detecta ferramentas imunológicas de defesa, que são os famosos anticorpos da classe IgM e IgG. A testagem no maior número possível de pessoas é fundamental para enfrentar o novo coronavírus, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. Os testes permitem aos governos e profissionais da saúde terem uma dimensão real da propagação do vírus na sociedade, acompanhar as cadeias de transmissão da doença, detectar pacientes assintomáticos ou aqueles que em algum momento tiveram a Covid-19 e não descobriram, além de identificar a transmissão do vírus por áreas geográficas e faixas etárias, entre outros parâmetros. É importante a gente saber o que está escrito ali, quais os genes que eles codificam, se tem muito, acompanhar o processo, no caso do vírus, de mutação, porque aí você pode saber se vai ser possível uma vacina ou não. Isso é importante no caso de epidemias, certo? Porque nós precisamos ver a capacidade, como é que nós vamos agir. Se você tem um medicamento para aquele vírus, ele muta, não vai funcionar. Uma vacina não vai funcionar. Então a gente segue essa população, a gente sabe de onde veio, a gente pode criar uma barreira física para aquela área, nós podemos tentar barrar aquela população de imigração naquele momento e entender o percurso desse vírus no país. A Justiça Eleitoral tradicionalmente conta com os mesários como importantes aliados para garantir a segurança e o sigilo do voto nas eleições. No contexto da pandemia da Covid-19, o TSE preparou uma campanha que busca incentivar a inscrição voluntária deles e garantir que o trabalho no pleito deste ano ocorra com a proteção necessária para reduzir os riscos de contaminação. Esse ano tem eleições municipais, mas vai ser diferente por causa da pandemia. Todo ano sou mesária, mas esse ano estou um pouco preocupada. Eu quero ajudar o país, mas será que é mesmo seguro? Vontade de ajudar o país, né, minha filha? Mas não precisa ter medo. A sua saúde também é muito importante. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários cumpram seu papel com toda a segurança. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Na semana passada, a campanha do TSE começou a ser veiculada. Ela conta, inclusive, com a participação do médico Drauzio Varella, que abriu mão do seu cachê para protagonizar 3 vídeos, spots para rádio e posts para as redes sociais do TSE. As peças destacam a importância do trabalho dos mesários para o exercício da cidadania dos brasileiros e mostram que a Justiça Eleitoral
Eleitoral está tomando todas as providências para proteger a saúde de todos nas eleições deste ano. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Para garantir a segurança dos mais de 1,5 milhão de mesários que atuarão nos 5.569 municípios que escolherão seus prefeitos e vereadores em novembro, o TSE tem trabalhado em conjunto com médicos e especialistas a fim de definir os protocolos e equipamentos de proteção individual que serão disponibilizados no dia da votação. Cada mesário terá à sua disposição, por exemplo, máscaras cirúrgicas descartáveis, álcool em gel para as mãos e desinfetante para o ambiente da sessão eleitoral, que será demarcada para garantir o distanciamento social. Além disso, com a finalidade de eliminar o risco de aglomerações, o treinamento dos mesários será online sempre que possível. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. O mesário é um dos principais atores do processo eleitoral. Ele trabalha na mesa receptora de votos para garantir o sigilo do voto e a plena liberdade de escolha do eleitor. É ele quem recebe os eleitores, coleta as assinaturas ou as impressões digitais e constata quais eleitores faltaram, podendo ainda atuar na logística da votação. Para atuar como mesário, o eleitor deve ser maior de 18 anos e estar em situação regular perante a Justiça Eleitoral. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, convocou os eleitores para que sejam mesários voluntários nas eleições municipais de 2020, marcadas para os dias 15 e 29 de novembro. Sob a Constituição de 1988, o Brasil já vive 32 anos de democracia. É uma bênção. É o mais longo período de estabilidade institucional da vida brasileira. Nós superamos todos os ciclos do atraso em uma geração, pois a democracia tem um dos seus ritos vitais nas eleições. É para isso que existe a Justiça Eleitoral, para organizá-las, e a Justiça Eleitoral depende do trabalho de um grupo grande de colaboradores que são os mesários, que ajudam a administrar o processo eleitoral no dia das eleições. Pessoas que servem à democracia. Eu estou aqui para convocar os brasileiros patriotas, idealistas, comprometidos com o interesse público, para que venham ajudar a democracia brasileira prestando um serviço como mesário. O voto é o que garante o nosso presente e desenha o nosso futuro. Vamos ver agora como está a previsão do tempo para Caratinga e região. Para quinta-feira em Caratinga, a expectativa é de sol com poucas nuvens. Noite também com tempo aberto. A temperatura mínima esperada é 17 e a máxima de 28 graus. Em Vargem Alegre, a previsão é de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima esperada é 18 e a máxima de 30 graus. Em Ubaporanga, nesta quinta-feira, a previsão é de sol com poucas nuvens e noite também com tempo aberto. A temperatura mínima é 18 e a máxima de 29 graus. Militares do Exército Brasileiro, lotados na 4ª Região em Minas Gerais, realizaram um treinamento para capacitar profissionais de Caratinga que atuam diariamente no combate à Covid-19. Um dos temas foi a desinfecção. Confira. O treinamento aconteceu durante toda a manhã de terça-feira, na sede do Tiro de Guerra 04003 em Caratinga. A capacitação foi ministrada por militares do Exército Brasileiro,
por meio da 4ª Região, situada em Belo Horizonte. Os membros das Forças Armadas atuam em várias regiões do país e são integrantes da Seção de Defesa e Química Radiológica Nuclear. No mês de julho, foi identificado um aumento considerável dos casos de Covid-19 no estado de Minas Gerais. E aí o Comando Conjunto Leste, responsável por todo o estado de Minas Gerais, decidiu empregar os meios de defesa química, biológica e radiológica nuclear para fazer a desinfecção de importantes áreas desses municípios que tiveram um aumento considerável dos casos de Covid-19 e também o principal, que é a capacitação das prefeituras, dos órgãos estaduais e municipais no combate e prevenção do Covid-19. Participaram da capacitação servidores da Prefeitura de Caratinga, que atuam em várias áreas no combate à Covid-19, e membros de setores ligados à área da saúde. Várias técnicas de desinfecção foram repassadas, desde as ações mais simples até os casos mais extremos e delicados. Utilizando materiais simples, como água com sabão, cloro, lisoforme, de maneira que a gente consiga passar técnicas para as pessoas não especializadas realizarem desinfecção, seja pessoal, seja de instalação, seja do viatura, seja da sua casa. Com isso a gente vai fazer 2 tipos de demonstrações, uma utilizando uma roupa normal que qualquer pessoa pode ter, utilizando luva, máscara, o jeito correto da gente colocar e retirar esse material. E a gente também trouxe alguma coisa mais técnica para também demonstrar como que a gente pode fazer uma desinfecção utilizando uma roupa mais apropriada, se for o caso, por exemplo, em hospitais que o pessoal já tem esse tipo de material. O Exército Brasileiro está mobilizado em várias regiões do Brasil para esta capacitação. Houveram estudos, levantamentos de locais e critérios específicos para a atuação dos militares em cada área. Não só Caratinga, mas as cidades que foram identificado um aumento grande, que foram as cidades principalmente do eixo da BR-116. Então já fizemos a capacitação na cidade de Muriaé, estamos fazendo em Caratinga e outras cidades, Governador Valadares, Teófilo Otoni, e outras cidades também de outros eixos, e todas elas têm em comum que são cidades que são polos regionais, cidades grandes, que a capacitação de elementos da prefeitura dessas cidades será importante para a disseminação do conhecimento para cidades menores. O Tiro de Guerra de Caratinga continua na missão de apoiar o município, principalmente neste momento de pandemia. Um trabalho sério e importante que necessita da colaboração de todos para o controle da disseminação do vírus. Passando os conhecimentos adquiridos aqui nesta manhã, passando as informações, para que nós possamos juntos estar combatendo, unidos contra essa pandemia. Colocando em afinco mesmo a função do tiro de guerra, de estar apoiando a sociedade em momentos difíceis, em momentos de calamidade, em momentos como esse de pandemia. Estamos encerrando a edição de hoje do Panorama. Para receber mais notícias sobre os principais assuntos da atualidade, acesse as nossas redes sociais. Lá você pode rever as matérias do jornal, além de muitos outros conteúdos. Ainda é preciso reforçar o pedido para que você continue se protegendo contra o coronavírus, porque este ainda é o melhor remédio. Então, se puder, fique em casa, mas se precisar sair por algum motivo essencial, use máscara, higienize as mãos, mantenha uma distância segura de outras pessoas e evite aglomerações. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Nos vemos amanhã.